Você sabia que o tríplice aspecto do Espiritismo é falso? Quer saber? Então fique conosco que nós vamos te contar. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos na nossa TV Revelare para mais um estudo acerca de um assunto muito importante. Pedimos a você que se torne membro, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Se você quiser e puder, use também a nossa chave Pix, nos ajudando. Bom, quero chamar aqui o Beto Ramos para desenvolver esse assunto conosco. Que história é essa de tríplice aspecto no Espiritismo? Como foi que surgiu? Como se deu esse assunto? Esse tema ele é muito espinhoso, porque graça no meio espírita a ideia de que a gente não pode tratar desse tema. Mas, de fato, pesquisando, estudando, nos aprofundando, nós chegamos à conclusão de que esse tríplice aspecto do Espiritismo, ele é falso, segundo Allan Kardec, portanto, não há esse tal tríplice aspecto científico, filosófico, religioso. Obviamente, não querendo ser leviano com a questão, nós poderíamos atribuir a introdução desse tema no movimento espírita a partir desta obra, O Consolador. Porém, Lau, nós sabemos que existem manifestações de antigos espíritas por volta do começo do nosso século XX que escreveram naquela famosa revista O Reformador questões a respeito. Então, nós vamos ter como ponto de partida essa obra, O Consolador. E ali foi tratado numa nota inicial, denominada definição, que aconteceu uma reunião com um grupo de espíritas, lá da cidade de Pedro Leopoldo, e lá vai dizer que essa reunião aconteceu em outubro de 1939, e a nota ela vai finalizar com uma data, que seria 8 de março de 1940. Bom, resumindo, o grupo diz que queria aprender questões doutrinárias. E para isso, eles iriam fazer perguntas e respostas a uma única entidade. Eles dizem que seria o Espírito Emmanuel. E eles vão colocar ali, Lau, que consultando esse espírito, eles já ingressam com a ideia, dizendo, o Espiritismo apresenta um tríplice aspecto. E vai dizer que isso é científico, filosófico e religioso, afirmando, portanto, não pergunta para a entidade e questiona se podem, acerca desse tríplice aspecto, efetuar questões, perguntas para o espírito. O que é curioso é que a nota ela não é assinada, nem pelo autor que está contando uma história, e muito menos pelo próprio espírito. Mas ali diz que será desenvolvido nesta obra questões acerca desse tríplice aspecto. E o mais curioso ainda é que quando nós vamos para a parte que se destinou a questões de âmbito religioso, faz-se questionamentos acerca dos 4 evangelhos, bem como outras questões correlatas. Mas é interessante que as perguntas não são sobre teoria moral espírita, nem sobre liberdade, e muito menos sobre o progresso humano. As perguntas são meramente interpretativas, ao nosso sentir, daqueles textos religiosos. Então, nesse sentido aí, é importante a gente ter em mente que é um grupo que apresenta de plano o caráter que eles imaginam que a doutrina possui, e a partir daí dizendo que é desejo do grupo intensificar conhecimentos acerca disso, e também dizendo que eles gostariam de aprofundar em questões doutrinárias. Porque aí fica parecendo que o espírito disse que tinha um tríplice aspecto, que essas pessoas já sabiam anteriormente que existia isso, mas não há nenhuma fonte para esposar essa ideia. Parece que é uma compreensão inadequada, porque o Allan Kardec vai apresentar o Espiritismo no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo como uma ciência filosófica. Lá em Viagem Espírita, ele vai dizer
que ele se preocupou em disseminar o caráter moral da doutrina espírita. E depois ele vai refutar peremptoriamente essa tal ideia de religião espírita, quando ele responde a um artigo do Abade Chesnel na Revista Espírita de 59, de 1859. Depois também em várias outras obras, conforme a gente vai conversando por aqui. Então, o que nós notamos é que se trata de uma nota apócrifa e que o conteúdo nos parece ser uma falácia, sem querer ofender. A falácia é apresentar uma ideia com aspecto de verdade, porém não é uma verdade. Até porque não há prova alguma de que realmente essa reunião aconteceu e de que foi a entidade que respondeu, porque é uma nota fora do conteúdo. É uma nota sem assinatura, só há a data. E por isso, então, ela é uma notícia com um certo defeito. A notícia precisaria estar assinada, ou por quem contou a história, ou pelo próprio espírito. E também seria necessário nós termos a prova cabal de que tudo isso aconteceu de fato. Sem querer entrar no mérito da questão, a entidade Emmanuel, que é mencionada, ela trabalha no Pensamento e Vida questões de ciência e de filosofia, tratando de autonomia e de liberdade. Quando você compara as respostas, elas destoam, elas são díspares. Então, seria também um outro dado para a gente tratar disso. A gente fica com uma situação em que a notícia chega até nós com uma cara de verdade. E, de fato, o que nós precisamos compreender é que não há, em momento algum, na obra, por exemplo, Pensamento e Vida, o Emmanuel tratando do espiritismo como se for uma religião, quando daquelas instruções dos encarnados, né? Quando tem aquela apresentação da cartilha oral para os encarnados quando vem para a Terra. Outra coisa também importante de se falar é que a entidade, o espírito, deveria saber tudo o que Kardec tratou nas revistas espíritas. Ele deveria saber. Se ele não sabe, nós temos aí um problema da envergadura do espírito. Ele pode não ter esse conhecimento de fato, e aí ele não chegaria ao mundo espiritual com esse conhecimento. Mas, segundo notícias, se for Emmanuel, o Emmanuel teria esse conhecimento, né? Porque se atribui, inclusive, a ele próprio mensagens contidas lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, aquela o egoísmo. Bom, o que o Herculano Pires fala sobre Revista Espírita e algumas obras de Kardec? Ele vai dizer que as revistas espíritas só chegou a ser traduzida por força e vontade do Júlio Abreu Filho, e que aquele livro, Espiritismo na sua mais simples expressão, só chega em 1970. Então, você tem a década de 60, quando nós temos as revistas, e depois, em 70, os resuminhos do Kardec chegando por aqui. E aí, Laura, nós temos um problema grave no meu ponto de vista. Aquele grupo realmente não tinha o conhecimento. Então, como é que eles poderiam estar tratando de um conhecimento eminentemente doutrinário, sendo que o laboratório seriam as revistas? Não é verdade? Beleza, Beto. Bom, antes de tudo, gostaria de ouvi-lo acerca da filosofia e da religião. Qual é o papel da filosofia? Filosofia espiritualista. Bom, Laurinha, a questão é bem essa. Nós, na verdade, temos uma deficiência de conhecimento. Na verdade, é isso. Por exemplo, são poucos espíritas que vão saber que lá na França, na Sorbonne, nos liceus, se ensinava algumas disciplinas que eram da área da filosofia. Por exemplo, a Teodiceia, que, em resumo, o que eles estudavam? Defendiam e justificavam uma crença na onipotência e suprema bondade de Deus como criador do universo. Obviamente, eles queriam contrapor os materialistas que duvidavam da existência ou da perfeição divina, atribuindo tudo aqui a um acaso. Eles buscavam argumentar e fundamentar essa ideia dos atributos divinos, explicando isso de um outro modo. Não era a teoria de imaginação, interpretação de escritura, não. A ideia é explicar racionalmente a natureza divina e os seus atributos. E lógico, Laura, também dentro da filosofia, houve o que se denominou religião natural, que seria
aquela religião da natureza, onde você vai considerar o que na época era chamado de objetos do sobrenatural, mas os considerando como parte da natureza. Então, por isso, chamado religião natural. Deus, as almas, os espíritos, tudo como um objeto de estudo aí dessa tal religião natural. O que se defendia? Que esses objetos eram parte da natureza e não eram separados dela. Fora das revelações divinas, fora das escrituras, eles seriam conhecidos através da lógica e da razão. Por exemplo, também se estudava, lá na Teodiceia, na área da religião natural também, a causa primeira do universo. Então, quando se fala, por exemplo, em religião natural, nós estamos falando em filosofia, não outra coisa. A gente vai perceber que, até na organização do Espiritismo, toda essa filosofia, elas pertencem à área do conhecimento humano, e não da revelação divina, e muito menos do sobrenatural, do místico, do mágico e do maravilhoso. Então, você resumiu aí como se iniciou esse pensamento, essa afirmação sendo o Espiritismo, tendo o Espiritismo um tríplice aspecto. Mas eu te pergunto, você disse que em 1970, então, chega no Brasil aqueles opúsculos de Kardec já traduzidos. Então, qual obra que Kardec já começa a nos apresentar o Espiritismo no seu verdadeiro aspecto, Beto? Bom, Laurinho, são várias obras, e aqui nós vamos compartilhar, porque esse é o sentido aqui nosso desse encontro, mas eu queria primeiro lembrar para as pessoas que algo é fundamental para nós, a nossa compreensão daquilo que nós sabemos como conceito, que é religião. E também fazer a diferenciação disso com filosofia. Então, me permitam aqui, eu tenho uma colinha aqui do meu lado, para a gente facilitar a nossa compreensão. A religião, o que ela é? Ela é o inverso da filosofia. Ela é o contrário da filosofia. Por quê? Porque religião, toda ela, se baseia na fé cega, em acreditar em algo que não pode ser comprovado. E ela vai se fundar numa crença inabalável, mas de ensinamentos que são impostos através daquelas revelações divinas, o que vai nos levar a certas rotinas e também a dogmas. Ora, Laurinho, aí compete a gente fazer as seguintes perguntas, né? Será que o Espiritismo trabalha dessa maneira? Ele está explicando a origem do universo somente em teoria, interpretação de escritura, sem o uso da razão? É o objetivo do Espiritismo demonstrar tudo o que a gente não sabe explicar como vontade divina? Ou, de fato, a gente tem a possibilidade de conhecer tudo e explicar pela lógica e pela razão? Há no Espiritismo confronto entre fé e razão? Nenhuma dessas respostas aqui seriam positivas, todas elas seriam negativas. Então, a gente chega na ideia, né, de filosofia. O que é a filosofia? É deixar o sobrenatural de lado e tentar explicar esses mitos. Começa lá com os gregos, mas vai irradiar lá na França do século XIX, vai perpassar pelo iluminismo. Nesse sentido, é importante que a gente tenha a diferença de filosofia com religião para chegar nas obras do Kardec com um grau de conhecimento que nos facilita a compreensão. Então, por exemplo, a religião, como ela é compreendida? É a crença na existência de um poder ou de um princípio superior, sobrenatural, e do qual nós, seres humanos, dependemos. O nosso destino depende totalmente dessa divindade. E a ela, que nós não vemos, não conhecemos e está inexplicada, nós devemos respeito e obediência. A gente pergunta, né? É isso que o Espiritismo propõe? A filosofia, por sua vez, ela é ciência. Tem muitos conceitos, dependendo do campo de aplicação do conhecimento, o campo científico. Agora, algo é fantástico no campo da filosofia. Sempre nós vamos estar falando em razão e em sabedoria, tanto que filosofia é amor à sabedoria. É um pensamento onde o ser humano está buscando o que de fato? Compreender a si
e ao mundo ao nosso redor, à nossa realidade circundante. E isso vai determinar o caráter prático e prescritivo daquilo que se aprende, voltado para quê? Para uma ação concreta do indivíduo. Mas, olha, Lauren, que interessante, nos campos da sociologia, da nossa vida em comum, porque são consciências éticas, políticas e psicológicas. Parece que Kardec, quando vai definir lá o que é o Espiritismo, vai trazer essa ideia para nós. Basta a gente ter ali a responsabilidade de nos aprofundar naquela conceituação. Ora, a gente fala de Deus, fala de alma, fala de todos os elementos do universo, fala dos atributos. Nós buscamos as verdades primeiras? Buscamos. Mas quais são os procedimentos? Eles são argumentativos? Eles são lógicos? São dedutíveis? E são manuseados num procedimento metodológico científico, qual seja a observação, que é um método próprio da filosofia do século XIX. E o Kardec, ele vai falar disso em O Livro dos Espíritos. Mas você perguntou, né, onde que nós vamos encontrar essas questões relacionadas com a falsidade ou a falácia do tríplice aspecto do Espiritismo. Então, veja bem, a gente partiu de uma ideia aqui, ao menos resumida, de que cada um de nós precisa ter conhecimento de filosofia, religião, teodiceia, metafísica, religião natural, filosofia espiritualista. Esses são os campos. Entre outros, vários que a gente percebe que Kardec perpassa por vários ramos da ciência. Ora, lá na obra, Laurinho, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, que chega no Brasil em 70, mas é interessante que o Espiritismo já tinha quase que 100 anos aqui no Brasil. Ele já havia chegado aqui no final do século XIX. E olha, veja, lá no resumo do Kardec, ele vai dizer assim, e aí me permitam fazer uma leitura. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. Deus, alma, imortalidade, penas e recompensas futuras. Porém, é independente de qualquer culto particular, que a gente vai falar disso. E qual que é o objetivo do Espiritismo? Provar para quem tem dúvida que a alma existe, sobrevive ao corpo, que sofre depois da morte, mas ela sofre em consequência, Laurinho, do bem e do mal que praticou durante a sua vida corpórea. E claro, Kardec vai dizer o seguinte, de um modo ou de outro, esse também é o objetivo de todas as religiões. Então, você imagina uma ciência e uma filosofia que está estudando objetos de todas as religiões. Obviamente, ela não se levantou dizendo que era uma delas. Mas é importante a gente saber o seguinte, alguém pode interpretar isso e vai dizer assim, o Kardec falou que é religião, porque aí vai ser o ponto de vista de cada um. E a gente sabe que o ponto de vista pode ser viciado. Nesse aspecto, o Kardec, então, prossegue lá nessa mesma obra, dizendo assim, católicos, gregos ou romanos, protestantes, judeus ou muçulmanos, podem crer na manifestação dos espíritos e ser, por conseguinte, espíritas. Então, eu te pergunto, como é que seria a proposta? Nós estamos propondo para a pessoa ter uma religião e, de repente, ter outra? Isso não fica muito lógico em Kardec. E aí, ele vai dizer, a prova está em que o Espiritismo tem adeptos em todas as religiões. Mas talvez para muitos não fica claro isso. E aí ele afirma ainda nessa mesma obra. O Espiritismo não constitui uma religião especial, não possui sacerdotes e nem templos, entre outras coisas. Na obra que é o Espiritismo, ele conversando com o padre ao terceiro diálogo, ele também contrapõe a falaciosa afirmação de que o Espiritismo seria uma religião, porque ele vai dizer que o Espiritismo não era mais que simples doutrina filosófica. Foi a própria igreja que o desenvolveu, o apresentando como temível inimigo. Ela quem o proclamou como nova religião. Era uma demonstração de inépcia, mas a paixão não raciocina. Aqui, as pessoas poderiam dizer, então foi transformado pela igreja. Kardec está sendo irônico com uma ironia fina.
Ele está dizendo que ela é uma simples doutrina filosófica, mas a igreja o tomou como inimigo, como concorrente. E ele diz, a paixão não raciocina. Também, ele vai definir o espiritismo colocando algumas questões importantes. Ele diz assim, o espiritismo é, ao mesmo tempo, a um só tempo, ciência da observação e doutrina filosófica. Então, aqui parece que tem dois aspectos. Ele não falou que é religião. Como ciência, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E aí ele diz assim, podemos defini-lo da seguinte maneira, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Para mim, está como aquelas mesmas questões, indagações filosóficas do princípio, da história da filosofia, da sua diferença com as questões religiosas, do sobrenatural, do místico, do maravilhoso. Então, ele colocou um único aspecto, ciência. Mas, como ele faz um preâmbulo, você poderia dizer, tem dois, tem filosofia e tem ciência. Então, é uma ciência filosófica. Ele vai dialogar com o padre e vai dizer assim, mesmo observado depois que se vulgarizou, o espiritismo vem derramar luz sobre um grande número de questões. O seu verdadeiro caráter é de uma ciência e não de uma religião. Aí ele vai dizer assim, não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas, desenvolvendo-as naqueles que não as possuem, fortificam-os nos que as têm incertas. Eu quero te fazer uma pergunta ainda dentro desse campo da ciência, porque o que nós podemos aprender disso aqui, que filosofia é um ramo da ciência. Então, quando Kardec define o espiritismo como ciência, significa que ele diz, é uma ciência de observação e uma filosofia, ou seja, são dois ramos de ciência. Olha, Lauro, quando ele está falando no aspecto de ciência, obviamente, ele está falando da ciência do século XIX e ele está usando metodologia científica para as suas observações, para as suas investigações, para o seu próprio trabalho. Ele vai usar uma espécie de laboratório, sim, mas não é o laboratório onde que mistura coisas materiais para se descobrir a regularidade de leis e etc. Mas o objetivo é descobrir as leis que regem o mundo espiritual. E, nesse sentido, é, de fato, todo um laboratório. Ele vai usar todo a sua argúcia, seu conhecimento, para poder investigar. Agora, ele deixa muito claro lá em o que é o espiritismo, quando ele diz o seguinte, é ciência porque, na prática, dialoga com os espíritos, observa, vê a linguagem dos espíritos, absorve os seus ensinamentos, não parte de cara acreditando, tenta validar, procura meios para que isso aconteça de um modo racional e lógico, fazendo o controle universal, e depois ele pega o aspecto filosófico. Por quê? Tudo que está se passando com o espírito depois da morte interessa para cada um de nós. E, então são as tais consequências, ou seja, o que acontece com a alma depois que morreu? Mas olha para você ver, Laurinho, lá na Viagem Espírita, ele diz assim, quando a ciência estiver solidamente constituída e escoimada de todas as interpretações sistemáticas e errôneas que caem a cada dia ante o exame sério, eles se ocuparão de estabelecê-lo em âmbito universal, para isso, empregando poderosos meios. E aí, ele prossegue dizendo, fazendo-a sair do caminho puramente experimental, então essa questão da ciência, né, para fazê-la penetrar no da filosofia e da moral. Então, há sim as experimentações, e aí de tudo que ele vai reunir, documentos, depoimentos e todo aquele acervo que vão constituir o conteúdo da doutrina, aí ele passa a deduzir o que nos interessa do ponto de vista filosófico e moral. Também vai dizer um dado interessante. Como que a gente aprende isso? Lá na Viagem Espírita ele fala assim, onde quer que as suas obras penetraram, servindo de guia, o espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, sob um caráter exclusivamente moral. Então, Lau, não é a moral
imposta por religiões. É uma moral de ordem filosófica. Nós temos que descobrir a moral espírita, a teoria moral espírita. Não é uma teoria moral das religiões impostas de fora para dentro nas pessoas. A pessoa, até ela tem que admitir a ideia espírita. Com isso, você já adianta um assunto que daqui a pouco vai ser tratado, quando a ideia de religar os seres humanos, né, entre si. Então, o aspecto moral, ele não impõe separatividade, né, ou separação, enquanto que religião, ela tem as suas separações, os seus seguidores, ao passo que o espiritismo não, ele unifica tudo em torno de uma moral que seria essa, né, que seria observada por todos nós, como o próprio Kardec vai dizer, se bem compreendido. Olha, Laurinho, questão 629 e seguinte: fazer o bem sem olhar para quem, pelo bem de todos, para o bem de todos, e não ter interesse pessoal. Essa é a moral. Então, na verdade, você não segue seita, que tem que ser aquele, onde você vai descobrir quem é o seu próximo. Ah, seu próximo é aquele ali, então é ele que você tem que ajudar. Não é disso que se trata. Aqui é algo muito mais profundo. Quando a gente está falando aí desses aspectos da religião, você disse o bem, a religião ela é sectária, ela separa. E as pessoas têm uma certa dificuldade, porque elas falam assim, não, mas religião significa religar e está religando a Deus. Kardec nunca esclareceu nas obras que nós estamos distantes de Deus. Ele fala que, na prática, a religação é entre os seres humanos, que não se veem como irmãos, não são fraternos e nem solidários. Então, é necessário uma doutrina filosófica que vá os unir independente de seita, de convicção, de qualquer tipo de sectarismo. Com relação a essas questões aí, eu queria avançar, Laurinho, se você me permitir, lá na Revista Espírita, porque o Kardec, então, em 1859, ele vai ter um debate proveitoso com o abade François Chesnel. E o abade publicou um artigo grande num jornal da época. Kardec fez o quê? Pegou o artigo, entrou nessa polêmica e foi refutar e foi responder. O título do artigo é Uma Nova Religião em Paris. O Kardec, então, ele vai dizer que o primeiro erro já seria esse, né? Porque o Espiritismo contava com adeptos no mundo inteiro. Então, ele já errou de geografia aí, que não seria só em Paris. Em segundo lugar, seria o Espiritismo uma religião? Aí ele afirma peremptoriamente, fácil é demonstrar o contrário. Alguém poderia dizer assim, mas o Espiritismo é progressivo. Será que Kardec mudou sua opinião em algum momento acerca disso? Me parece que não. Mas a gente vai tentar trabalhar aqui. E aí ele trata do verdadeiro caráter do Espiritismo. Ele vai dizer, o seu verdadeiro caráter, ou aspecto, viu, gente, é o de uma ciência e não de uma religião. Isso já jogou uma pá de cal em tudo que as pessoas querem argumentar em contrário. Eu fico com Kardec, como eu disse. Mais à frente, nesse mesmo artigo, ele vai dizer que o Espiritismo se repousa em princípios e que são independentes de toda questão dogmática. E, obviamente, dogma é conceito particular que não te permite você negá-lo. Você não pode perguntar. Pelo contrário, você tem que concordar. E aí, quando você pergunta, ele fala assim, não, isso é mistério de Deus. Nós temos sabedoria para isso. Será que não? Né? Kardec advoga outra tese. Aí ele vai dizer que é verdade que o Espiritismo tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são no sentido, sim, do cristianismo, porque ele reputa, junto com os espíritos superiores, que aquela doutrina moral do Cristo seria a mais esclarecida. E ela estaria apta a aceitar a doutrina moral da autonomia e da liberdade que é ensinada pelos espíritos superiores. A gente vai observando Kardec fazendo várias afirmações, né? E nesse mesmo artigo ele diz assim, o Espiritismo não é, pois, uma religião. Se fosse, teria culto, templo. Ele faz uma crítica contundente. Ele diz assim, olha, eu sei que cada um pode fazer uma religião das suas próprias opiniões, interpretar à vontade
as religiões conhecidas. Mas aí, constituir uma nova igreja é uma distância, e creio que seria imprudente seguir tal ideia. Então, o que ele quer dizer? Que nem ele constituiu nova religião, nova seita, nem os espíritos, muito menos terceiros. Agora, a compreensão de cada um pode se dar nesse sentido. Você pode mal identificar, mal interpretar, porque você tem uma opinião pessoal. É isso que o Kardec fala para o padre. E aí ele diz assim, em resumo, o espiritismo se ocupa de observar fatos e não de particularidades dessa ou daquela crença. O espiritismo se ocupa de pesquisar causas, explicar fatos, dar aos fenômenos conhecidos uma explicação lógica. E que isso acontece tanto na ordem moral como na física, e ele não pede culto para ninguém. Não pede culto para ninguém. Ninguém tem que cultuar nada. Nenhuma reunião é nesse sentido. E aí ele prossegue dizendo assim, inclusive a nossa sociedade, ela não tem nenhum caráter religioso, porque, abre aspas para o Kardec, a denominação Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não se assemelha a nenhuma seita tão diferente ao seu caráter, que seu estatuto proíbe de se tratar de questões religiosas. Está classificada na categoria das sociedades científicas, porque, com efeito, seu objetivo é estudar e aprofundar todos os fenômenos que resultam das relações entre o mundo visível e invisível. Tem secretário, tem presidente, tem tesoureiro, como todas as sociedades. Além do fato de não buscar prosélitos, não é? Aí ele também, Lauro, fala, para quem quiser saber, como é que se conduz, como é que evoca, como é que fica em recolhimento, tudo isso está lá no artigo. E aí ele vai dizer, isso não prova que é religião, ele prova que não somos ateus. Ele vai finalizar dizendo assim, disso tudo, que o espiritismo não é uma religião, ficaria convencida qualquer pessoa que descreveu ou a sociedade ou a própria doutrina espírita, se tivesse acompanhado os trabalhos com menos leviandade, com o espírito menos prevenido, menos apaixonado, porque os próprios fatos protestam contra a qualificação de uma nova seita. E certamente vocês vão dizer que o espiritismo é uma seita, que a sociedade seria uma seita, porque não conhece melhor, profundamente, tendo estudado. E quero acrescentar aqui que é muito comum, né, as pessoas dizerem assim, mas para que ficar perdendo tempo com esse assunto, que se é religião, se não é religião? O próprio Kardec, nesse diálogo com Chesnel, ele vai destacar, diante dos apontamentos equivocados do Abade Chesnel, Kardec vai destacar dois, que já foram explicados aqui pelo Beto, que é, né, o caráter do espiritismo, então o espiritismo não sendo uma religião, e também vai explicar sobre a questão, a ideia, né, de como se serve a sociedade. Então, é sim importante termos em mente que esse assunto, ele precisa ser sempre conversado para que a gente vá abandonando. Laurinho, então agora a gente poderia passar para a Revista Espírita de 1862, porque lá é um assinante da revista que vai dizer que o espiritismo não é uma nova religião. E o Kardec publica isso, que é o senhor Dambré, Revista Espírita de setembro de 1862. Lá ele diz assim, o espiritismo não é uma religião, não pretende ser uma religião, se baseia na existência de um mundo invisível, dos seres incorpóreos, que povoam o espaço e que são apenas almas dos que viveram na Terra ou em outros globos. O espiritismo nos desvenda esse mundo, não é novidade, está na história de todos os povos, repousa sobre princípios gerais que são independentes de qualquer questão dogmática. Cada um pode fazer de suas opiniões uma religião, mas daí, para constituir uma nova igreja, a distância é grande, portanto, o espiritismo não é uma nova religião. Kardec publicou isso em 62. Depois, Laurinho, em 63, ele vai dizer, né, na Revista Espírita de maio, ele vai dizer assim, isso aí é Kardec, pareceis ignorar uma coisa que é bom saber. Os grupos espíritas não são absolutamente necessários. São simples reuniões onde se sentem felizes por encontrar pessoas que pensam do mesmo modo. A prova disso é que hoje na França tem mais de 600 mil espíritos e 99% deles não fazem parte de grupo algum e neles jamais puseram os pés, que eles não existem numa porção de cidades, ou seja, várias cidades não tinha grupo nenhum e tinha muito espírita. E ele prossegue dizendo que nem os grupos e nem as sociedades estão ali para abrir portas para pregação
da sua doutrina para quem passa na rua. O espiritismo se prega por si pela força das coisas, responde a uma necessidade da época e as ideias espíritas estão no ar, são aspiradas por todos os poros da inteligência e o contágio, né? Porque ali ele está fazendo um jogo de palavras, uma ironia fina, né? Que seria uma nova doença, né? Que o contágio está no exemplo dos que são felizes com essas crenças e que são encontrados por toda parte na sociedade, sem que se precise procurá-los nos grupos. Então, daí, gente, a gente já percebe que para ser uma igreja é preciso ter um grupo, é preciso ter um número de prosélitos. Para ser uma religião, você tem que formar grupo. E o Kardec está dizendo que isso não é necessário. Olha que interessante. Lá em 64, Laurinho, ele vai fazer uma observação bem legal. É na Revista Espírita de setembro de 64. Aí ele está tratando com o pessoal da igreja, né? E vai dizer assim: eis mais um príncipe da igreja que proclama, num ato oficial, que o espiritismo é uma religião que se cria. É o caso de repetir aqui o que já dissemos a respeito. Se algum dia o espiritismo se tornar religião, a igreja terá sido a primeira a dar tal ideia. Ironia fina. Kardec não pretende se filiar a coisas sectárias. Gente, o secto, o que divide, o que não ajunta, ele, de fato, não vai regenerar a humanidade alguma. Você precisa ter algo que nós vamos conciliar. Lá na obra A Gênesis, ele vai dizer que a conciliação se dará pela fraternidade, pela solidariedade, quando a gente praticar, de fato, uns com os outros, a igualdade. E aí, Laurex, lá em 1866, né, ele vai dizer assim: cada um é livre para encarar as coisas de sua maneira. E nós, que reclamamos esta liberdade para nós, não podemos recusá-las aos outros. Então, cada um tem o direito de enxergar o espiritismo do jeito que quiser. Mas o Kardec enxerga ele diferente, organizou ele diferente, e o espiritismo, de fato, ele não é uma religião. Pode praticar qualquer outra coisa, um sincretismo qualquer. Mas ele mostra para a gente isso que ele vai dizer, ó. Mas, do fato de uma opinião ser livre, não se segue que não se possa discuti-la, examinar o lado forte e o fraco, pesar suas vantagens e suas inconveniências. Então, é lícito, sim, no século XXI, todos nós discutirmos esse falso tríplice aspecto do espiritismo, que não passa de uma falácia. Nós podemos, o Kardec diz que nós podemos discutir, examinar o lado forte e o lado fraco. Transformar o espiritismo numa religião só vai criar mais um séquito que vai dividir ao invés de ajuntar. E o progresso da humanidade, ele se pretende solidário, fraterno e igualitário. Aí ele prossegue dizendo que o espiritismo é uma ciência puramente filosófica. Não só não é uma religião, como não deve ter nenhum caráter religioso. E aí, Lauro, ele ainda diz isso. Toda prece dita nas reuniões tende a manter a superstição e a hipocrisia religiosa. Olha para você ver onde é que o Kardec foi em 1866. Será que a gente não escuta o que Kardec grita para nós, lá do século XIX, na Revista Espírita de 66? Mas olha, Laurinho, ele prossegue ainda, dizendo: não é uma religião, porque não tem dogmas, não tem culto, nem sacerdotes, e não tem artigo de fé. É mais que uma filosofia, porque sua doutrina é estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. E é para fornecer essa prova que os espíritas evocam espíritos de além-túmulo. Então a gente só não entende se não quiser. Então, Beto, até aqui, né, fica claro, do ponto de vista do próprio organizador do espiritismo, negar, né, veementemente, o espiritismo tem uma religião. Mas, Beto, tem alguns tradutores, algumas notas que parece que quer incutir na cabeça, na ideia das pessoas, algo contrário àquilo que é proposto por Kardec. O que você me diz disso? A gente acabou de dizer que eu não posso pegar essa obra aqui do Emmanuel, atribuída a ele, e dizer que tudo partiu daqui. Tem artigos naquela revista O Reformador, não é? E tem, obviamente,
colocados ali furtivamente informações que só separa, não junta nada. Essas, sim, para mim, são sectárias. Alguns tradutores da Revista Espírita, que chegou em 1960 por força do Júlio Abreu Filho, que ele, sim, quis traduzir mesmo com a Federação Espírita não querendo que isso acontecesse. Isso quem fala não sou eu, é o Herculano Pires. É o Herculano Pires, ok? E a gente vai encontrar, Laurinho, uma nota de número 9, naquela edição em PDF, que é publicada pela Federação Espírita Brasileira, do tradutor da revista, que vai dizer sobre aquele artigo que nós falamos, trabalhamos ele, de 59, onde Kardec travou o diálogo com o Abade Chesnel, um longo discurso de Kardec. Aí ele diz isso aqui na nota, lá na tradução da Revista Espírita. Em vão se tentará negar o aspecto religioso do Espiritismo, tomando por base de forma isolada o presente raciocínio de Kardec, e há que se examinar o conjunto da obra, a fim de não se chegar a conclusões precipitadas. Na Revista Espírita de dezembro de 68, o codificador, ele chama de codificador, defende de maneira peremptória o caráter religioso da doutrina espírita. Será que é? Será que é de fato? Olha, pessoal, primeiro, vocês perceberam até aqui que a gente passou por todas essas hipóteses do conjunto da obra. Então, eu não posso pegar a última Revista Espírita e, por um ponto de vista meu, dizer que aquilo diz o que não diz. Então, é importante a gente esclarecer que isso aqui é apenas e tão somente um ponto de vista do tradutor, que tem aquele ranço de colocar na sua tradução o seu ponto de vista pessoal, como soe de ocorrer com todas as traduções, porque a gente vai encontrar várias traduções da Bíblia, uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra, segundo a interpretação de cada um que traduziu, porque escolhe essa ou aquela palavra. Nesse caso aqui, é uma ideologia. E aí, Laurinho, a gente sabe que ele está distante disso. Por quê? Porque lá na Revista Espírita de 68, o Kardec foi, de fato, perguntado, o Espiritismo é uma religião? E ele traz, com minúcias e com profundidade, explicando o caráter do Espiritismo, dizendo, o Espiritismo não é uma religião, o Espiritismo é uma religião, e dando aqueles dados que a gente começou lá no início, fazendo a diferença de religião e de filosofia, esclarecendo o que se trata uma religião filosófica, trazendo a ideia de religião natural e esclarecendo que não se pode usar a palavra religião. Por quê? Porque isso não vai expressar de fato o que é verdadeiramente o Espiritismo. E lá nessa obra, ele não nega peremptoriamente aquele artigo seu de 1859. Pelo contrário, nós vamos encontrar a dissertação de Kardec com a argúcia de um professor. E ele disse que cada um pode tomar pelo que quiser, mas religião é seita. Ele até vai dizer, para dar os seus exemplos, ele diz assim, você pode fazer religião de um partido político, de um grêmio, de qualquer ideia, pode fazer. Mas a questão é, o que Kardec fez do Espiritismo? Será que ele fez do Espiritismo uma religião? Então, ele vai dizer assim, o nome religião foi dado ao conjunto de princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Então, ele está dizendo o seguinte, o Espiritismo não faz isso, porque ele não tem artigo de fé, conforme a gente mencionou até aqui, entendeu? Os seus princípios não foram codificados, impostos, muito pelo contrário, eles foram deduzidos, eles foram estudados, eles foram observados, né? Aí ele, como a gente disse, né? O mal das pessoas pensarem equivocadamente é que o que reúne as pessoas num grêmio, numa religião, num partido? É aquela questão sectária. Ele persiste ali porque ele tem interesse pessoal. E ele se sacrifica mesmo não gostando daquilo, mas ele precisa atender o interesse pessoal, portanto ele fica ali. E a gente sabe que as religiões têm todo esse caráter, todo esse sentido. Nesta revista espírita, citada lá pelo tradutor, que coloca a nota 9 que a gente mencionou, ele diz assim, a Revista Espírita de 68, ela é peremptória em dizer que tem aspecto religioso. Ué, se é, por que eu encontro nessa revista
Isso que está escrito aqui, me permitam abrir aspas para Kardec. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caráteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia se enfeitar com um título sobre cujo valor, inevitavelmente, se teria equivocado. Eis porque, simplesmente, se diz doutrina filosófica e moral. Eu, Laurim, fico com Allan Kardec, porque ele vai dizer assim, existe apenas uma palavra no mundo para traduzir o que o Espiritismo não é, chama-se religião. E ela não pode ser usada para traduzir uma ideia de religião natural filosófica, sem caracteres de seita. E aí ele vai dizer que o Espiritismo não é uma religião. Bom, pessoal, o Kardec fez uma advertência muito legal quando ele foi trazer a explicação da palavra esfera, lá na obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele vai dizer assim, se um ser humano que julgais sábio sustenta uma teoria evidentemente absurda, duvidais do seu saber. Essas expressões são viciosas, mesmo tomadas em sentido figurado, porque podem induzir em erro sobre o sentido verdadeiro pelo qual se deve entender. Segundo Kardec, e o que está naquela revista não é um jogo de palavras. Não pode ser utilizada a palavra religião para definir o Espiritismo, nem para dar aspecto. Não tem aspecto. Isso segundo Kardec. Eu, Laurim, fico com Kardec, porque ele deixou muito claro ao longo do da nossa pesquisa, da nossa investigação, que o suposto tríplice aspecto do Espiritismo é falso, é uma falácia, porque ele deixou em mais de uma obra, que o verdadeiro caráter do Espiritismo é ser ciência. Não foi uma nem duas. Ele falou várias vezes. Mas eu devolvo para você. Muito bom, Beto. Muito obrigado pela exposição. Todas as informações, então, pessoal, estão registradas na fala do Beto, durante a exposição dele, né? Todas as revistas, todas as brochuras, enfim. E também vai ficar na descrição do vídeo o endereço do Revelário, o Blogspot Revelário, onde você tem na íntegra todo o artigo dizendo que o tríplice aspecto do Espiritismo é falso. Fica aqui o meu sentimento de gratidão a todos. Nos encontramos no próximo vídeo. Gratidão, pessoal.